Ah, ok. Então tá pegando mesmo. Oi. Uns 45, vai. 5. Ah, ok. Isso que é importante. Então, vamos lá, vamos lá. Wait a minute, wait a minute. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente, pelo menos para a galera do presencial é bastante diferente. Para a galera do online é um pouquinho diferente só porque a gente tá aqui pelo YouTube agora. Perdão. E, bom, por que eu tô aqui? Porque na semana que vocês estão vendo essa aula, que essa aula está sendo liberada, eu não vou conseguir estar presente, não estou presente, enfim. E aí eu vou deixar gravada essa aula aqui para vocês, para a gente não quebrar um pouco a sequência que a gente estava tendo de aula sobre química inorgânica. Provavelmente essa aula aqui vai ser um pouquinho mais curta, tá? Só para a gente, de fato, finalizar aí essa sequência, para vocês não terem uma diferença de 2 semanas aí sem ter química, que eu sei que vocês vão sentir muita saudade, não tendo química por uma semana. Mas enfim, então hoje é isso, eu vou continuar, vou terminar, na verdade, essa aula 8, que a gente já tá faz umas 2 semanas, 3 semanas por aí, né? Então vamos lá. Então, a gente começou falando um pouquinho sobre o que é a química inorgânica, certo? Então a gente lembrou um pouco aí da parte dos Beckers, quando a gente junta alguns compostos e aí forma fumaça, forma um negocinho no fundo do Becker, muda de cor e etc. Então é isso que a química inorgânica vai tratar. De uma forma mais específica, a química inorgânica vai trabalhar então os sais, os óxidos, os ácidos, as bases e as características de todas essas funções. Comentei com vocês que a gente precisava estudar um pouquinho sobre a nomenclatura, e aí a gente começou do mais simplesinho, que no caso é a nomenclatura dos compostos binários. Então, só para a gente relembrar, eu já vou até pular para o nosso resuminho, que os compostos binários, eles são aqueles, então, que só possuem 2 elementos químicos, e aí dentro dessa ideia a gente pode ter algumas separações, algumas divisões. Então, a gente pode ter os compostos iônicos, que a gente já vem falando fazem algumas aulas, né? Que seriam um metal e um ametal interagindo. Um outro tipo seria os compostos sem hidrogênio e os outros seriam os compostos com hidrogênio. Porém, a gente percebeu um padrão aí que em todos os casos a gente tem a adição do sufixo eto no final daquele nosso ânion ou, nos outros casos, né, nos compostos de interações covalentes, os mais eletronegativos tendo aí no final da sua palavrinha um eto, que então foi o cloreto de hidrogênio, cloreto de sódio e por aí e assim em diante, certo? Aí, na aula seguinte, que foi na semana passada, opa, calma. A gente falou um pouquinho também sobre as funções, certo? A gente falou um pouquinho do hidreto, que pelo próprio nome, então a gente está se referindo a um composto binário que tem hidrogênio. E aí o óxido vai ser aquele composto binário com oxigênio. E aí os bambambãs, que a gente geralmente fala na química inorgânica, que são os ácidos, as bases e os sais. O ácido tendo a característica aí de que quando ele está no meio aquoso, ele vai liberar H+. A base tendo a característica de, num meio aquoso, vai liberar OH-, e o sal, em um meio aquoso, vai liberar os seus íons, vai liberar o seu cátion e o seu ânion, certo? E aí, só para lembrar, eu coloco aqui diferentes de H+ e OH-, porque ele vai liberar os íons que o compõem, beleza? A gente passou rapidinho também por esses 2 termos, dissociação e ionização, porque eles tratam basicamente da mesma ideia, mas eles vão acontecer, eles têm uma característica um pouquinho diferente
específica de cada um, certo? Então, se eu dissocio, quem dissocia são somente os compostos iônicos, ou seja, os compostos que já possuíam algum tipo de íon, certo? Então, eles vão simplesmente se separar. No caso da ionização, vai acontecer naqueles compostos covalentes que não existe previamente a formação de íons, então a ionização vai ser o processo da gente deixar os nossos átomos iônicos, certo? Então aí aqui é o exemplo do HCl, do nosso ácido clorídrico, que no meio aquoso, então ele vai liberar H+ e Cl-, certo? Lembrando que essa interação do hidrogênio com o cloro, ele é uma ligação covalente, certo? Então aí foi uma passagem rapidinha para a gente saber que existe uma diferença... Esqueci a palavra. Mas existe uma diferença entre esses dois termos, apesar deles tratarem de uma primeira vista assim da mesma coisa, tá? O que é isso? E aí, falando um pouquinho sobre essa ideia de dissociação e ionização, a gente falou que todos esses compostos que em água liberam algum tipo de íon, eles vão ser considerados eletrólitos. Então, esses eletrólitos, eles são capazes de conduzir eletricidade quando eles estão em uma solução aquosa, certo? Que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, tá? Mas então, se os compostos que liberam algum tipo de íon em solução aquosa são eletrólitos, a gente tem os ácidos, as bases e os sais podendo aí ter essa característica de eletrólitos, tá? Aí a gente fez esse exercício aqui, a gente falou um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos, né? E aí dentro da nomenclatura dos ácidos, a gente falou sobre os oxissais e etc. Então eu vou dar uma retomada rapidinho em relação a isso e apresentar um macete para vocês que eu esqueci de mostrar na aula, tá? Mas vamos lá então. Os ácidos, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar, na verdade, que os ácidos, eles têm essa característica que em meio aquoso, eles vão liberar H+. Então, se eles liberam H+ no meio aquoso, eles necessariamente precisam ter hidrogênio, certo? Então, todos os nossos ácidos vão ter hidrogênio. Porém, a gente pode encontrar alguns ácidos que têm a presença de oxigênio. E aí é nessa diferenciação que a gente tem os diferentes nomes, certo? Então, a gente vai adicionar o sufixo hídrico nos compostos, nos nossos ácidos, que só possuem hidrogênio. E o sufixo ico, a gente vai adicionar naqueles que têm, além do hidrogênio, oxigênio também, certo? E aí, entre parênteses ali, eu coloquei que às vezes a gente pode ouvir umas palavras um pouco diferentes, que é hidrácidos se referem aos nossos ácidos somente com hidrogênio, por isso hidrácidos, e por isso que, ao mesmo tempo, se a gente fala de oxiácidos, a gente está falando de ácidos que, além de hidrogênio, também possuem oxigênio, tá certo? Então, aí aqui são os exemplos... aqui. Aqui são os exemplos que eu trouxe na semana passada, certo? E aí dentro... Calma. E aí dentro disso a gente fez algumas observações em relação a... E se eu ganho oxigênio e se eu perco oxigênio? Dentro desses oxiácidos, ou seja, os ácidos que também possuem oxigênio. Aí eu falei para vocês pensarem o seguinte, sempre quando eu ganho um oxigênio, eu vou ter que ter adição do prefixo per. Então, aqui eu tinha o ácido clórico, o meu HClO3, só que ele ganhou um oxigênio, ele virou então o ácido perclórico. O meu sufixo, ele continua sendo ico, porque ele continua tendo oxigênio, certo? Então, a única coisa que vai mudar é a adição do meu prefixo per. Mas se eu posso ganhar oxigênio, eu também posso perder o oxigênio, certo? E aí, se eu perco o oxigênio, o meu sufixo vai mudar. Então, em vez de ico, eu vou mudar para oso. Então, aqui no HNO3, que é o ácido nítrico, ele vai perder um oxigênio e ele vai virar um ácido nitroso. Mas, às vezes, eu tenho mais de um oxigênio, certo? Então, eu posso perder mais de um oxigênio. Se eu perco, por exemplo, 2 oxigênios,
eu vou continuar com o meu sufixo oso, então o meu oso sempre indicando que eu perdi oxigênio, mas eu vou precisar colocar o prefixo hipo, como se eu tivesse perdido mais oxigênio. Então, aqui no caso do ácido brômico, eu tenho 3 oxigênios, mas eu vou perder 2 oxigênios. Eu vou ficar um HBrO, que no caso é o ácido hipobromoso, tá certo? Então, é assim que a gente pode observar. Então, oso eu perdi, eu ganhei. Se eu tenho hipo junto com oso, é porque eu perdi mais de um oxigênio, tá certo? Aí aqui, então, eu coloquei para vocês aquela tabelinha, porque talvez fique mais fácil de vocês conseguirem observar isso. Então, essa coluna aqui, cadê? Essa coluna, então, essa coluna aqui, é a coluna base, entre aspas, que acho que em algum lugar está escrito como se fosse a coluna típica, entre aspas, que é o ponto de partida que a gente tem para saber se ele ganha ou perde oxigênio, tá? Então, aí para cá, para esquerda, é se eu ganho e para a direita é se eu perco oxigênio, belezinha? Aí aqui foi a parte que eu esqueci de falar um macete para vocês, se não me engano. É isso? Foi aqui mesmo. Enfim, porque aí a gente falou dos oxigênios sendo retirados, mas a gente pode falar um pouquinho sobre a liberação dos nossos hidrogênios pelos ácidos, certo? Então, aí aqui, ao liberar H+, os ácidos liberam um ânion que terá sua própria nomenclatura, que a gente chama de... Não, esquece, calma, volta. Ponto. Então, aí aqui, esse primeiro exemplo é quando todos os hidrogênios são retirados de um hidrácido, ou seja, daquele que só tem hidrogênio no seu composto. O ânion termina em eto. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico, pensando que a gente está no meio aquoso. Ele só tem um hidrogênio, ele liberou esse hidrogênio, então eu vou ficar só com o Cl-, e o Cl- vai receber o nome de cloreto. E aí a gente pode lembrar que o HCl, na sua forma gasosa, ele é um cloreto de hidrogênio, tá certo? Então, esse é um caso. A gente tem um outro caso que é quando a gente tem oxiácidos, ou seja, aqueles que terminam em ico, ou seja, aqueles que têm, além do hidrogênio, o oxigênio também na formação desse ácido. Quando todos esses hidrogênios forem retirados, esse ânion que sobra vai terminar em ato. Então, aqui eu tenho o ácido nítrico, ele só tem um hidrogênio, eu tirei esse único hidrogênio, e eu fiquei com esse NO3, que vai ser o nitrato, certo? Então, se eu termino em hídrico, o meu sal vai ser eto. Se eu termino em ico, o meu sal vai ser nitrato. E aí aqui no caso esse último terceiro caso, ele é aquele um pouquinho mais além, que ele é um pouco mais detalhado. Por quê? Porque primeiro eu vou perder um oxigênio e depois eu vou perder o meu hidrogênio. Então, é isso daqui, ó. Quando todos os hidrogênios são retirados de um oxiácido que já perdeu um oxigênio, o ânion formado terá sufixo ito. Então, eu tenho aqui o ácido nítrico, ele perdeu um oxigênio, então ele virou um ácido nitroso, só que esse ácido nitroso, ele perdeu esse hidrogênio que ele tinha. Então, sobrou o nosso NO2-, que é o nitrito. Então, é essa relação que a gente precisa fazer, que se eu sou um hídrico, o meu ânion vai ser eto. Se eu termino em ico, o meu ânion vai terminar em ato. E se eu for um oso, o meu ânion vai ser ito. Que são aqueles macetes que antes eu achava, que eu também, né, gente, faz alguns anos que eu não penso muito nessa parte de química, né? Mas que são aquelas frasezinhas, aqueles macetes que vocês devem ter ouvido, que é, por exemplo, eu até trouxe a minha colinha aqui, porque eu percebi que tem vários tipos de frases diferentes, né? E aí vocês podem se apropriar do que vocês acharem mais fácil. Mas
Por exemplo, mosquito teimoso. Então, se eu termino em oso, o meu ânion vai terminar em ito. Mosquito teimoso, te mato, te pico. Então, se eu termino em ico, o meu ânion termina em ato. Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, se eu termino em hídrico, o meu ânion termina em eto, tá certo? Então, são algumas desses macetes. Mas aí eu fui pesquisar e tem, por exemplo, outros do tipo perigoso mosquito no bico do pato. E aí termina e você precisa só lembrar que o resto, que no caso é o hídrico, vai terminar em eto, tá? E aí eu não sei porquê, mas quando eu tava, enfim, lembrando desses macetes, tentando lembrar pelo menos, eu achava que ele tinha uma linha, como se fosse uma historinha, que nem naquele exemplo da sequência de eletronegatividade que eu falei pra vocês, sabe? Mas aí eu fui prestando atenção e, na verdade, não tem muito uma sequência lógica na história, né? São só palavras para você lembrar dessa relação do dome, do ácido, com o ânion que ele vai formar, né? Mas, enfim. Aí vocês podem ver qual que fica mais fácil para vocês decorarem. Mas aí eu lembro que eu sempre pensava no mosquito teimoso, bico do pato. E aí o resto era o resto, né? Que no caso é o hídrico e o eto sobrava, é o outro que tinha, tá? Mas enfim, então são essas as observações. Eu fiz outras observações ou eu tava para fazer? Não, é verdade. Eu acabei aqui a aula para vocês, então ali eu coloquei de uma forma mais extensa, por extenso, assim, o que está acontecendo, né? Pra gente dar esses nomes. E aí aqui eu trouxe um esqueminha para vocês também, para se ficar mais fácil, para vocês conseguirem fazer essa relação dos oxiânions, dos oxiácidos, tendo como referência aqui o ânion simples. Belezinha? E aí hoje, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a nomenclatura dos oxissais. Então, dos sais oxigenados. Se a gente parar para pensar, os sais oxigenados, sais, a gente sempre está falando de um composto iônico. Oxigenados é porque eles têm oxigênio. Simples assim, tá certo? Então, a regra, quando a gente for falar, dar um nome para esses oxissais, eu vou ter o nome do oxiânion. Então, meu oxiânion vai estar relacionado com o ânion que sobrou de todas as nossas perdas de hidrogênio, certo? De H+, mais o nome do cátion. Então, aqui nesse caso eu tenho Na2SO4. A gente precisa lembrar que... Deixa eu pegar aqui... A gente precisa lembrar que esse SO4, ele é o meu oxiânion, certo? Então, ele é o meu menos, e o Na é o meu sódio mais. Então, aqui, de fato, eu estou tendo a formação de um composto iônico, então eu tenho um sal, que vai ser chamado de sulfato de sódio. A mesma coisa vai acontecer aqui no NaNO2, que aqui, então, eu tenho o NO2 menos, Na mais. Então, isso daqui é o meu nitrito de sódio. E assim por diante. Então, aqui eu tenho o... O que é isso aqui? Ah, tá. Eu tenho um ânion com metal Mn, manganês, no caso. Então, aqui é o meu oxiânion. O meu potássio é o meu cátion, então eu tenho permanganato de potássio. Aqui eu tenho um cromo se associando ao meu oxigênio, então o meu cromo se associando ao oxigênio, esse é o meu oxiânion. O potássio continua aqui, o potássio é o potássio é o meu cátion, então eu tenho dicromato, que eu tenho 2 cromos, de potássio, certo? Então, essa é uma outra nomenclatura também que a gente pode lembrar aí, tá? Esse daqui é um pouquinho mais chatinho, como vocês devem ter percebido. Por quê? Porque a gente está falando... Porque a gente precisa lembrar do nome do oxiácido. Só que para a gente lembrar do nome do oxiácido,
a gente precisa lembrar disso daqui, né? Do que acontece se eu perco oxigênio antes de perder hidrogênio, se eu perco um hidrogênio só e assim por diante, tá? Se eu sou um hidrácido, se eu sou um oxiácido, enfim. Mas é essa relação que a gente geralmente faz, tá? Esse oxiânion mais o nome do cátion, que também é bastante parecido com o próprio nome que a gente dá quando a gente fala de compostos iônicos, de sais no geral, tá certo? A gente só precisa se atentar mesmo ao finalzinho de cada um do nome dos oxiânions, beleza? E aí, por fim, a gente tem a nomenclatura das nossas bases, que aí eu deixo para o final, porque ela é mais simplesinha, tá? As bases, lembrando então, elas são aquelas que em meio aquoso vão liberar OH-, certo? E aí a regra para a nossa nomenclatura de bases é colocar a palavra hidróxido e o nome do cátion, tá? Então, aqui eu tenho NaOH, o OH está indicando que eu tenho uma base. Então, aqui eu tenho hidróxido de sódio. Aqui no caso do OH3, eu tenho hidróxido de ferro. E aqui no caso do BaOH2, eu tenho hidróxido de bário, certo? Então, sempre quando eu tenho hidróxido, eu tenho uma base. E aí, o finalzinho é o nome do meu cátion. Tranquilo? Aí, antes da gente ver o resumo e fazer os exercícios, eu só trouxe aqui. Eu nem sei porque que eu coloquei o nome de casos especiais, mas é só uma observação para a gente se atentar, tá? Porque a gente tem o hidróxido de amoníaco, primeiro que o nome já é um pouco diferente, né? Que no caso é o NH4OH, que ele nada mais é do que o produto da interação da nossa amônia com a água. E aí, qual que é o problema que a gente precisa tomar cuidado aqui? A gente precisa lembrar que o NH3 é amonia e o NH4 é amonio, tá certo? Então, essa diferenciação a gente precisa tomar um pouco de cuidado, beleza? Esse era o parênteses que eu tinha para fazer no final. O nome exato não é casos especiais, eu viajei aqui, mas enfim, tá certo? Aí, então, aqui eu trouxe um breve resumo das funções. Então, as principais funções que a gente tem são os ácidos, que a característica principal, então, é liberar que é liberar H+, em meio aquoso. A base é liberar OH- em meio aquoso. E os sais é a liberação dos seus íons no meio aquoso, certo? Lembrando, então, que esses três, eles vão ter a possibilidade de terem a característica de serem eletrólitos, ou seja, de conduzir eletricidade. Os hidretos nada mais são do que os compostos binários com hidrogênio, e os óxidos são os compostos binários com oxigênio, certo? E o que é isso? Isso aqui essa parte eu volto quando a gente estiver falando sobre reação, tá? Aí agora, a gente vai fazer 2 exercícios, se não me engano. Esse exercício é mais rapidinho. Eu vou já resolver, porque não tem como eu ficar esperando aqui. Mas, se vocês quiserem, vocês pausem esse vídeo, tentem fazer. E aí vocês vejam a correção, tá? Mas vamos lá. O exercício fala: associe corretamente os compostos abaixo com suas respectivas funções inorgânicas. Então, a gente tem aqui os itens e aí a gente tem a outra coluna com as funções ácidos, bases, sais e óxidos. Esse primeiro aqui, vou fazer diferente. Quando a gente fala de ácidos, Quando a gente fala de ácidos, qual que é a característica do ácido? Liberar H+. Então, eu necessariamente preciso ter o quê? Hidrogênio. Então, eu preciso ter hidrogênio, certo? Se a gente observar, os ácidos, e lembrando, os ácidos eles podem ter só hidrogênio ou podem ter, além de hidrogênio, oxigênio também, certo? E aí, se a gente observar aqui, qual grupo
todos têm necessariamente hidrogênio, o item 1, certo? Então, aqui nesse primeiro caso, eu não tenho oxigênio, mas aqui eu tenho oxigênio, aqui eu também tenho oxigênio, certo? Então, eu tenho os meus ácidos aqui no 1. Ai, meu Deus. Pium, pium, pium. Certo? As minhas bases, a característica delas são liberar OH+, em meio aquoso. Se eu libero a OH não, né? OH- em meio aquoso, eu preciso ter OH-. OH, no caso, né? Então, eu preciso ter OH. Qual desses grupos tem todos os componentes do grupo possuem OH? O grupo 3, o item 3, certo? Então, as minhas bases... Ixi, gente, eu deixei um espaço muito pequeno aqui para colocar, eu vou colocar aqui fora, tá? Enfim, então, o meu grupo 3. Os meus sais, eles são aqueles que são compostos iônicos, necessariamente, certo? Ah, eu não sei... Não, desculpa, volta. Os meus sais são aqueles compostos iônicos, então eu sempre preciso ter a interação de um cátion mais um ânion. Mais um ânion. E aí, se a gente olhar aqui, o carbono interagindo com o oxigênio é o quê? É uma ligação iônica? Não, não é uma ligação iônica, então não pode ser esse daqui. E aí, se a gente observar aqui no grupo 4, eu tenho o NaCl. O NaCl, a gente está falando dele faz muito tempo. E ele é o principal sal que a gente vem falando. Então, é o principal composto iônico. Então, de sais, eu vou ter o grupo 4. Fica sobrando, então, o grupo 2 para os óxidos. E aí, só para a gente conferir, se eu estou falando de óxido, eu estou falando de um composto binário com oxigênio, certo? Então, aqui eu tenho só carbono e oxigênio, aqui eu tenho só oxigênio e enxofre, e aqui eu tenho só alumínio e oxigênio. Então, todos eles são, de fato, óxidos. Belezinha? Então, aí a resposta fica 1, 3, 4, 2. Tá certo? Deixa eu... Cadê? Aqui. Aí, agora, para fechar a nossa aula, a gente vai fazer esse exercício aqui. Ah, não, não é para fechar não, gente. Desculpa, errei. Esse aqui é outro exercício que a gente tem, que eu vou deixar vocês fazerem. Quer dizer, que vocês podem dar uma pausa, no caso, né? É o outro exercício que eu acho ele mais completinho. Mas, enfim. Esse exercício, ele diz, considerando a equação química, tarará, 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 os reagentes e os produtos pertencem, respectivamente, às funções. Então, ele está perguntando aí quais as funções inorgânicas que a gente tem nesses nossos reagentes e produtos, certo? Então, aqui a gente vai observar... Cadê? Aqui. Eu tenho o cloro interagindo com o oxigênio. Eu tenho um composto binário com oxigênio. Então, eu necessariamente tenho um óxido, certo? Então, aqui eu tenho um óxido. Então, não pode ser o B, não pode ser o C e não pode ser o E. Beleza. Aí, aqui eu tenho um NaOH. Se eu tenho OH, eu tenho uma base, certo? Porque a base é a característica da base é sempre em meio aquoso liberar OH-. Então, aqui no NaOH eu tenho hidróxido de sódio. Então, eu tenho uma base, certo? Beleza. E esse NaClO, ele é um composto binário? Não, ele não é um composto binário. Mas, o meu Na, ele faz parte da família 1A, certo? Então, ele tem a característica de ser um cátion. Esse nosso ClO4, ele é o nosso oxiânion, certo? Então, aqui eu tenho a formação de um sal. Então, eu tenho a formação de um sal, que aqui, a sequência, então, até agora correta é a alternativa A. E aí, só pra gente falar um pouquinho sobre essa molécula de água aqui, porque a molécula de água,
ela é um composto binário que tem hidrogênio e oxigênio, certo? Mas, nesse caso, ela é considerada um óxido e não um hidreto. Por quê? Porque porque o oxigênio aqui está como mais eletronegativo, tá certo? Então, ele como sendo mais eletronegativo, ele é um óxido. A nossa água não é um hidreto, tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso daqui. Tranquilo? E aí, só para lembrar, esse NaClO4, ele não pode ser um óxido porque ele não é um composto binário. A gente tem o nosso Na, a gente tem o nosso Cl e a gente tem o nosso oxigênio, tá certo? Então, a gente tem 3 elementos químicos, 3 tipos de átomos interagindo, ok? Então, agora a gente vai para o nosso último exercício agora, que é um pouquinho mais complexo, mas que eu acho que ele vai ajudar a gente a... Como fala? Enfim, a juntar, a relembrar todos os conceitos que a gente viu, tá? Então, vamos lá. É um exercício da FUVEST que diz: em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, cloreto de potássio, cloreto de hidrogênio e hidróxido de sódio. Não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, ele tem aí os frascos dele. Ele fez 3 experimentos, um colocando fenolftaleína, outro para testar condutibilidade elétrica e a outra reagindo com o hidróxido de magnésio, ou seja, uma base, tá certo? Aí aqui ele coloca do lado o dado que soluções aquosas contendo o indicador fenolftaleína são incolores em pH menor do que 8,5 e tem coloração rosa em pH igual ou maior do que 8,5. A gente não conversou ainda sobre pH, a gente vai conversar sobre pH um pouco mais pra frente, acho que daqui umas 2, 3 aulas, vai demorar um pouco, mas a gente vai seguir resolvendo esse exercício porque acho que tá tudo bem a gente falar sobre um assunto que a gente vai falar mais pra frente agora, tá? Mas enfim. Então, aqui, ele já deu pra gente, ele já está falando pra gente que a gente está falando de soluções aquosas. Soluções aquosas. Que eu tenho sacarose. Sacarose é o quê? É um elemento orgânico. É um composto orgânico. O nosso cloreto de potássio, ele é um sal. Certo? Porque eu tenho K como sendo, no caso, o potássio sendo o nosso cátion, o cloro sendo o nosso ânion, cátion mais ânion, composto iônico, sal, certo? O nosso HCl, que no caso, eu falei cloreto de hidrogênio, mas a gente precisa lembrar que ele está numa solução aquosa, então ele é um ácido clorídrico, certo? Então, esse HCl, ele é um ácido clorídrico. E o nosso NaOH é a nossa base, que é o nosso hidróxido de sódio, certo? Então, a gente já tem aí as nossas funções, certo? Deixa eu ver se eu separei um espaço aqui pra gente falar sobre, porque senão fica um pouco difícil. Um pouco de espaço. Então, beleza. Então, aqui a gente tem o nosso HCl, que eu vou colocar só como ácido pra gente lembrar. O nosso KCl, que é o nosso sal. O nosso NaOH, que é a nossa base. E a nossa sacarose, que é um outro composto orgânico aí, certo? E aí, como que a gente vai conseguir observar as características de todos esses compostos, de todas essas soluções nos frascos? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que a gente pode pensar na
condutibilidade elétrica. Quem aqui vai conseguir conduzir eletricidade? Aqueles que podem ser eletrólitos em solução aquosa. E quem pode ser um eletrólito? Aquele que solta os seus íons. E quem consegue fazer isso? Os nossos ácidos, os nossos sais e as nossas bases. Quem não consegue fazer isso são os nossos compostos orgânicos, como a sacarose. Então, de fato, a gente tem aqui 4 frascos, em que 3 eu tenho condução de eletricidade, mas 1 eu não tenho. E, de fato, eu tenho um ácido, uma base e um sal, então eu tenho 3 que podem ser eletrólitos e a sacarose que não consegue. Então, aqui eu posso falar que a minha sacarose... Calma aí. Que a minha sacarose, ela está no frasco 4. Então, eu posso falar que é a minha sacarose. Beleza, mas aí eu tenho 3 frascos que conduzem eletricidade. Como que eu vou diferenciar? Seria o sal, seria a base ou seria o ácido? Vamos ver aí quais outros experimentos o nosso indivíduo imaginário fez, certo? Ele colocou aqui, o primeiro experimento, ele coloca a cor da solução após a adição de fenolftaleína. A gente precisa lembrar que fenolftaleína, ele é um indicador ácido-base. E aí aqui no dado ele está falando, soluções aquosas contendo o indicador são incolores em pH menor do que 8,5 e tem coloração rosa em pH igual ou maior. A gente vai ver que pH maior, é que nesse caso a referência dele está sendo 8,5. Geralmente a gente usa a referência como 7, né? Mas enfim. Quando a gente tem um pH mais elevado, significa que a gente tem uma base. Se a gente tem um pH menor, a gente tem um meio ácido, certo? Então, em meio ácido, ele vai ficar incolor, ou ácido ou não básico, no caso, ele vai ficar incolor, e em pHs mais altos, ele vai ficar com a coloração rosa, então, indicando aí que eu tenho meio básico, certo? Então, se a gente observar aqui na coluna desse experimento, a gente vê que só tem um que fica rosa, porque de fato eu só tenho uma base, que a minha base, no caso, é o hidróxido de sódio. Então, aqui, eu posso dizer, cadê? Que o meu frasco 2, que fica rosa e que de fato conduz eletricidade, é o meu NaOH, então o meu hidróxido de sódio, certo? Beleza, mas aí agora falta o nosso sal e o nosso ácido, que eu vou ter que descobrir usando só esse último experimento, que é a reação com hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, ele é uma base. E a gente vai ver mais pra frente que quando a gente fala de reações, a gente vai ver que reações ácido-base, elas são reações bastante importantes e interessantes a serem discutidas aí no meio da química, tá? Que a gente está falando sobre uma reação de neutralização. Então, quem que vai agir muito bem com uma base? O ácido, certo? Então, aqui, dentre os 4 frascos que a gente tem, somente um vai reagir bem, vai ter uma reação com hidróxido de magnésio, que vai ser aquele que vai ter um ácido, que no caso é o nosso frasco 3. Então, aqui é o nosso ácido clorídrico, o nosso vou só fazer assim, o nosso HCl. E aqui no frasco 1, então, a gente tem o nosso sal cloreto de potássio, ok? Então, a alternativa correta desse aqui ficou a alternativa B, em que o frasco 1 é o cloreto de potássio, o frasco 2 é o hidróxido de sódio, o frasco 3 é o ácido clorídrico e o frasco 4 é a sacarose. Então, aqui é a alternativa correta, a alternativa B de bacana. Tranquilo? Então, esse daqui, esse exercício, ele demandava bastante raciocínio lógico pra gente, né? Conseguir fazer essa relação dessas características de cada um desses compostos. Mas eu acho que era uma boa forma da gente conseguir sintetizar, era essa a palavra, de sintetizar essa parte da química inorgânica. Belezinha? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje,
Deixa eu só conferir mesmo se era só isso. Tantarara. Era só isso. Lembrando que semana que vem eu vou conversar com vocês um pouquinho, principalmente com a galera do presencial. A gente vai poder tirar algumas dúvidas em relação a isso daqui. Mas aí, qualquer coisa, a gente já começa um outro assunto, ainda envolvendo química inorgânica, tá? Mas, enfim, um novo assunto. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até algum dia da semana que vem, acredito eu. Até!